Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro dos estudos do CBEM Jequié 2026. A ideia aqui é que a cada semana a gente mergulhe juntos, passo a passo, nos temas que são estudados lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes. A nossa proposta é bem simples: oferecer uma introdução clara, bem organizada, aos estudos espíritas, começando do zero mesmo. Nas próximas semanas, a gente vai construir uma base bem sólida para entender os fundamentos dessa doutrina. E para a gente começar com o pé direito, que tal partir daquelas perguntas gigantes que todo mundo já se fez um dia? Coisas como: de onde a gente veio, para onde a gente vai e, talvez a maior de todas, qual é o sentido de tudo isso? Pois é, o Espiritismo se propõe a ser um caminho para a gente explorar essas respostas. Então, para organizar nosso papo de hoje e começar a construir essa base firme, a gente vai passar por 5 pontos-chave. Vamos explorar cada um deles para que a gente possa avançar com mais clareza nos próximos encontros. Beleza, vamos lá. Começando pelo básico do básico. Afinal de contas, o que é o Espiritismo? E para entender isso de verdade, não tem jeito, a gente tem que ir direto na fonte, nos textos que deram origem a tudo. Olha só que interessante. Na sua essência, o Espiritismo se define como uma ciência. Mas calma, não é uma ciência de laboratório com tubo de ensaio. O foco aqui é outro, é o mundo espiritual. É entender a natureza dele, como ele se relaciona com o nosso mundo físico e, claro, qual o destino de todos nós, os espíritos. E essa ideia não veio do nada, né? O próprio codificador Allan Kardec reforça isso. Ele mostrava que o Espiritismo tem duas faces que se completam. De um lado é uma ciência, que observa os fatos. Do outro, uma filosofia que nos faz refletir sobre o porquê e as consequências morais desses fatos. Agora, um ponto que é super importante a gente deixar claro para não ter confusão. Pensa assim: todo espírita é, por definição, espiritualista, porque acredita em algo além da matéria. Mas o contrário não é verdade. O espiritualismo é uma ideia bem ampla, que só se opõe ao materialismo. Já o espiritismo vai um passo além. Ele afirma que a gente pode, sim, se comunicar com os espíritos. Mas tá, quem foi que pegou todas essas ideias que estavam meio espalhadas e organizou tudo isso num corpo de conhecimento? Chegou a hora de falar da figura central por trás da codificação: Allan Kardec e seu trabalho gigantesco. Então, Allan Kardec, na verdade, era o pseudônimo de um cara chamado Hippolyte Léon Denisard Rival. Ele era um pedagogo francês super respeitado na época. A história é que ele começou a investigar aqueles fenômenos das mesas girantes, que era uma febre, sabe? Só que ele não foi na onda. Ele aplicou um método científico, super sério e criterioso para organizar os ensinamentos que vinham dos espíritos. E foi daí que nasceu a doutrina espírita. E olha aí, esse é o marco zero da doutrina. O Livro dos Espíritos não foi só um livro, gente, foi uma verdadeira revolução. Imagina só, mais de 1000 perguntas sobre os maiores mistérios da vida respondidas diretamente pelo mundo espiritual. Foi esse livro que colocou a pedra fundamental de tudo. Mas ele não parou por aí de jeito nenhum. Aquilo foi só o começo. Ao longo de 11 anos, o Kardec publicou outras 4 obras essenciais, que juntas formam o que a gente conhece como o Pentateuco Espírita, cada livro aprofundando um aspecto diferente da doutrina. Ok, agora, para a gente sacar a profundidade do Espiritismo, a gente tem que olhar para como ele se estrutura. Ele não é uma coisa só. Pensa nele como um tripé, sabe? 3 grandes pilares que, mesmo sendo diferentes, estão totalmente ligados e um não fica em pé sem o outro. E esses 3 pilares, a ciência, a filosofia e a religião, trabalham juntos, numa harmonia perfeita. A ciência vai lá e observa os fenômenos do mundo espiritual. A filosofia pega esses fatos e, filosofa sobre eles, né? Tira as conclusões lógicas e morais. E aí vem a religião, mas não no sentido de rituais e dogmas, e sim no seu sentido original, de religar a gente a Deus. Ela pega essas conclusões e nos ajuda a aplicar na nossa vida para a nossa transformação interior. Certo. E o que dá sustentação para esse tripé? É aí que entram os princípios fundamentais, que são de fato a espinha dorsal de todo o pensamento espírita. Vamos dar uma olhada em alguns deles, com calma. Primeiro, a existência de Deus. Mas não um Deus com cara de gente, sabe? E sim como a inteligência suprema, a causa de tudo. Depois, a imortalidade da alma. A certeza de que a gente não acaba aqui, que somos espíritos imortais e a vida continua. E isso nos leva direto para a reencarnação. A ideia de que a gente volta em outras vidas para aprender, consertar as coisas e evoluir. Tem também a comunicabilidade com os espíritos,
que mostra que existe uma troca constante entre os dois mundos, o nosso e o deles. E para amarrar tudo isso, temos duas leis importantíssimas. A de causa e efeito, que é sobre a nossa responsabilidade, né? O que a gente planta, a gente colhe. E a lei da evolução, que aponta para esse progresso contínuo de todos nós. Ok, apresentamos um monte de conceitos, né? Aí surge aquela pergunta. Tá, mas para que tudo isso? Qual é o objetivo final de saber tudo isso? Por que isso importa? E aqui está o pulo do gato. O ponto central é que o Espiritismo se apresenta como uma grande caixa de ferramentas para o nosso autoaperfeiçoamento. O objetivo não é só acreditar e sim usar esse conhecimento todo para promover a própria reforma íntima, para se tornar uma pessoa melhor e, com isso, ajudar na evolução de toda a humanidade. É por isso que a doutrina não é vista como um monte de regras que a gente tem que seguir de olhos fechados. Pelo contrário, é mais como uma chave mesmo. Uma chave que nos ajuda a abrir as portas e entender as coisas complicadas da vida, dando um sentido lógico para elas. É um convite para a gente entender qual é o nosso papel no universo. Bom, hoje foi só o primeiro passo, né? A gente só abriu a porta de um universo de conhecimento que é gigante e pode ser muito transformador. E para fechar, fica uma reflexão no ar. De que forma entender esses princípios pode iluminar a jornada pessoal de cada um? A gente agradece muito a companhia e já fica o convite para a próxima semana para a gente continuar essa exploração juntos. Até lá!